Opa, hoje é terça-feira, dia 2 de janeiro de 2019. Primeira vez falando 2019. Porque eu vou enrolar a língua no início e falar 2018 e já vai se preparando. Mas claro que eu tô aqui nesse primeiro dia útil de 2019 no seu programa mais que diário sobre tecnologia para conversar sobre impacto de bateria, personalização, Yanomoney e muito mais. Produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. E aí, Coca, conta aí, como é que foi a virada de ano? Tudo sossegado, descansou, tranquilo? Viu muita Netflix? Netflix tá bombando, né? O Bird Box, tem até o Bird Box Challenge. A Netflix alertou, cuidado com isso aí, não faz isso aí. Um desafio onde as pessoas estão fazendo coisas do cotidiano de olhos vendados, que, diga-se de passagem, é até uma prática interessante para você desenvolver percepção, mas dentro de práticas de percepção, num ambiente controlado, isso aí tende a dar um ruim danado. Quebrou o recorde, né? O filme mais assistido, isso na primeira semana, foram 45 milhões de contas. Não é uma unanimidade, obviamente. Lembra The Happening? Lembra uma série de filmes? The Happening, se eu não me engano, do Shyamalan é de 2008. O livro Bird Box é de 2014. Esse ano a gente teve Um Lugar de Silêncio, não me lembro qual é o nome do filme, que é basicamente esse filme com venda, né? O Bird Box. Mas o importante é que Bird Box movimentou, fez com que as pessoas comentassem. Então tem algo aí, por mais que eventualmente as pessoas não tragam isso pras vidas, não façam reflexões, né? Que história esse filme tá contando? Isso é uma analogia de loucura, até forçando uma barra, porque certamente o filme não fala disso, mas o momento que a gente tá vivendo de polarizações, onde se eu concordo com aquilo, ok, tá legal, é lindo, e se eu não concordo com aquilo, eu corto relações e metaforicamente morro. São essas reflexões que fazem com que a gente se torne um ser humano melhor, que no final das contas é o que importa. A gente, no final de ano, deseja a todo mundo boas festas, feliz ano novo, tudo de bom, prosperidade, mas a gente não deseja pra nós mesmos e não se compromete com isso, da gente ao longo do ano se tornar uma pessoa melhor. Os ciclos, sim, são importantes pra gente respirar, pra gente tomar fôlego. Não dá pra viver numa eterna locomotiva. A gente precisa dessas pausas. A gente evolui em ondas e não em linha reta, mas eu sinto muita falta desse comprometimento conosco mesmo. Eu assisti muito Netflix nessas 2 semanas, coloquei muita coisa em dia. Hoje, pessoalmente, tô gostando muito. Esses filmes escatológicos, apocalípticos, eu já gostei mais. Hoje não tô muito na vibe. Hoje, um tipo de filme, na verdade, que eu tô gostando muito, são os filmes de suspense com uma reviravolta no final. Tipo Sexto Sentido. Só que agora a galera tá começando a fazer com 2, 3 camadas. Tem um que eu assisti, o Contratempos, um filme espanhol. Ele é um daqueles suspense onde todo mundo pode ser culpado. E você até meio que imagina, né? Não tem como você assistir um filme de suspense e não ficar projetando. Não, foi o cara, foi aquele outro, ele tem motivo, montar aquele cenário. E aí, quando é revelado o final, você não tem pura e simplesmente uma reviravolta. Você tem 2, 3 camadas de reviravolta. Uma coisa que você não pensava era aquela obviedade, mas retransformada. Tenho gostado muito desse tipo de filme recentemente. Até pela contação de histórias, quando você vê, vamos dizer, um filme mais simples, você vai vendo, pô, não, ele tá seguindo por esse caminho, vai pra cá, perde um pouco da surpresa, e eu gosto dessa surpresa. Claro que tem filmes que a gente assiste pra ver as explosões, pra se divertir, tem filme pra todos os gostos. Teve o Bandersnatch, que não rola no Apple TV, uma aberração, também assisti o Bandersnatch. Confesso que achei simplório demais a sua história, mas o foco dele é explorar essa coisa da interatividade, né? Eu falei do final com 2, 3 camadas de complexidade. Não é a proposta do Bandersnatch essa complexidade, uma coisa elaborada, uma coisa reflexiva. É muito mais discutir, é comentar a interatividade. Eles, sem dar spoiler, mas você já imagina que a Netflix vai brincar com essa coisa de controle, que você tá controlando ou você tá controlado, né? O que é o que? Não entra nos melhores episódios de Black Mirror, talvez até não faça jus a Black Mirror, mas tá provocando conversas, a galera tá comentando, é isso que importa. Eu tô voltando aos pouquinhos, tô gravando isso aqui no finalzinho da quarta-feira, né? Entrando, já tem gravação do área de transferência
sequência, tô entrando aqui no ritmo. Talvez nem consiga publicar esse episódio na quarta-feira, fica ali pra quinta-feira de manhã, mas essa foi a virada do ano. Para 2019, mantém a proposta de ser um ano difícil. Os primeiros 6 meses até vai, depois sabe-se lá o que vai acontecer. A própria Apple fez um reajuste para esse trimestre da previsão de lucro, cortando 9 bilhões de lucro, praticamente 10% do que ela previa, tudo por causa das vendas abaixo do que aquilo que ela tinha esperado. Ela fala a questão da China, que não tá vendendo lá, e eu tinha comentado isso com vocês, como a China hoje tá num processo de liderança tecnológica. Você tem o planeta Terra e você tem a China, que é um outro planeta Terra. E esse segundo planeta Terra, muitas das vezes, se vendia pro lado de cá. Num primeiro momento, era pura e simplesmente produção, depois começou a fazer uns projetos, só que oferecia pro lado de cá, não oferecia pro Ocidente vender esse projeto, e hoje já não tá mais assim. Hoje eles estão com condições de produzir, de fazer o projeto e distribuir esse projeto internamente. Basta ver as pinholes, os smartphones com os notches, pinholes, que seriam a evolução, só o furinho da câmera na tela, e a gente tá ficando para trás. Então a Apple não tá conseguindo penetração na China. Outra coisa que o Timóteo cita como problema é a bateria, a troca de bateria, e ele fala da questão financeira, mas eu acho que tem uma outra coisa aí que não foi talvez exatamente bem explorada, porque a galera que troca a bateria fica com a sensação de iPhone novo, por 2 motivos. Primeiro, que eventualmente vai ter a potência limitada, e para de ter a potência limitada, então você tem um desempenho similar ao desempenho original. E outra coisa, mesmo que não mexa na questão do desempenho, que seja a mesma velocidade, a gente acaba associando um bom smartphone com a duração da bateria. A gente lembra, poxa vida, antigamente eu usava, chegava no final do dia e não precisava carregar. E hoje, de repente, ali 3 da tarde, depois do almoço, já tá tendo que dar uma carga, por mais que não seja exatamente uma verdade. Você não tem, tirando a questão da limitação de desempenho que a Apple fazia, não tem uma vinculação entre a duração da bateria e a performance. Mas a gente acaba associando dessa maneira. Caramba, a bateria tá durando demais. Eu tive essa sensação quando peguei o novo iPhone 10 na troca de bateria. Caramba, tá novinho, tá tendo um baita desempenho, por mais que voltou um backup, vai ter um comportamento diferente e talvez até um desempenho melhor, mas você fica com essa sensação. E acredito que muita gente que de repente trocou de bateria falou, pô, tá bom o suficiente esse aparelho, vou continuar com ele. Então acho que mais do que a perda do dinheiro pra Apple propriamente tal, pô, tive que baixar aqui o custo da bateria, todo mundo trocou, me deu um prejuízo. Tem também essa questão de, poxa, não vou trocar o aparelho, não, repercutindo esse prejuízo também na venda de novos aparelhos. Vamos ver se essa estratégia não vai atrapalhar o 5G, que já tá chegando, às vezes fake. Foi a AT&T, eu acho, uma Verizon, uma dessas operadoras americanas que tá com um 5G falso, o 5G sei lá, o 5G qualquer coisa, que é um 4G ali, né, o mimo que eles estão chamando de um 5G diferenciado, que é a velha história do 4G versus LTE, que no Brasil é 4G, mas eles fizeram um 4G que era aquele HSPA+, né, um 3G otimizado que chamaram de 4G, e aí quando saiu o 4G de verdade, tiveram que chamar de LTE, marketing americano. Esse ano espero que a situação econômica não atrapalhe o 5G e as suas relações mais diretas, a internet das coisas, a baixa latência, uma série de serviços que podem surgir com o 5G. Aqui no Brasil o 5G, né, tá meio ali encostado, tá meio ali pra frente, as operadoras não querem fazer o leilão. Bem curioso em como que esse novo governo vai desmembrar todo esse cenário. Na parte de fake news, continua sendo abundante de todos os lados. Algumas coisas que eu tinha mais proximidade vi sendo relatado de maneira estapafúrdia, só para usar um termo mais leve. Então, se você achou que a questão da fake news ia acabar com a posse, não acabou. Se faz ainda mais importante você fazer uso do seu senso crítico para ambos os lados. A galera não tá querendo cativar o conhecimento, cativar a informação, tá querendo cativar o ódio, mexer em coisas viscerais, tá querendo viralizar. Enfim, para você assistir o Bandersnatch na Netflix, você vai ter que fazer uso do seu iPhone ou do seu iPad. Apple TV não tá rolando, Chromecast não tá rolando, porque como você escolhe o caminho, né, o destino do filme, o aplicativo precisa baixar essas opções para que você tenha uma experiência suave de antemão. Esse seria o problema no Apple TV, no Chromecast, no Silverlight, na browser com Silverlight também não rola. No aplicativo para Windows também não tá rodando. Smart TV tá rolando. Eu vi no Fire Stick, no Kindle Fire Stick TV. Eu acredito que eu assisti a todos os cenários. Digo isso porque quando você termina um caminho, aparece voltar ao ponto tal e a opção de sair para os créditos. E eu sempre voltava para visualizar a opção tal, percorrer um outro caminho. Até que chegou uma hora que ele forçosamente me jogou para os créditos. Eu não tinha opção de executar um outro caminho, então tô imaginando
Eu tenho executado todos os caminhos, mas depois tem que dar uma olhada aí. Já tem painéis mostrando os caminhos possíveis. Quero dar uma olhadinha para ver se percorri de fato todos os cenários. E aí, uma outra coisinha que eu queria comentar com vocês, de como que essa coisa dinâmica, essa coisa dos dados, essa coisa de... Não no caso do Bandersnatch de você escolher, não é essa questão, mas de... Vou usar a Netflix como exemplo. Dela saber o que você tá assistindo, até que ponto que você vai, aonde que você avança. Essa coisa de entender o seu comportamento que não existe numa mídia tradicional. Uma vez que alguém publica alguma coisa no jornal ou numa revista, numa mídia, digamos, velha, você não consegue ter nenhum tipo de monitoramento. E com a internet, com essa tão famosa, né, coleta de dados, a questão da privacidade, você consegue saber, e o Facebook, né, faz essa análise maravilhosamente bem, monitora cada coisinha, aquilo que você escreve, apaga, você consegue conhecer muito mais o usuário, e aí você entende por que que a mídia tradicional, da maneira que a gente conhece, ela não é que tá fadada a morrer, né? Mas como ela tá fadada a não ser mais o mainstream. Acho que a gente pode dizer que livro, que revista, que jornal foi suplantado pelas versões digitais, pelas versões modernas. Rádio também, música também, a gente já pode dizer que foi suplantado. Tem dois cenários que ainda tem uma certa resistência, que é a questão do cinema e a TV. A TV aberta ainda pauta muita coisa, tem os videogames também, mas videogames já tá na nova era. Mas tem duas coisinhas ali, né, que eu vejo, que é a questão do cinema e a TV. Cinema, eu já tô começando a ver a queda do cinema, não é falir, vai acabar, não é isso, mas tô começando a ver a Netflix, esses serviços de streaming começando a oferecer uma qualidade de cinema. Isso também mexe com a questão de TV, mas tem o jornalismo da TV, então eu ainda não vejo a TV sendo suplantada, mas o cinema, acho que mais um pouquinho aí, uns 2-3 aninhos, o cinema não vai ter mais a mesma força que tinha outrora. O maior exemplo disso é que você vê os grandes estúdios seguindo um caminho Netflix, né? A Disney tá se tornando, entre aspas, uma Netflix. Isso porque elas estão entendendo o poder que os dados têm. O tanto que o Facebook sabe de você, onde você fez check-in, as páginas que você curte, os seus contatos, as coisas que você compra através dos anúncios. Quando você traz informação que é relevante para o serviço para dentro de um contexto, você consegue ter uma Disney fazendo um conteúdo personalizado como uma Netflix consegue fazer. Eu até gravei já um episódio sobre isso, sobre essa personalização de experiências que você consegue fazer uma vez que os seus dados são coletados. Já publico, aguenta aí. E já que já falei demais, acho que hoje vai ser só a chamada. Pra finalizar aqui falando da criptomoeda indígena. Finalzinho do ano passado, o Temer fechou a FUNAI, fechou um contrato que já foi cancelado pela nova ministra de Direitos Humanos que cuida dessa parte indígena. Criou um contrato com a UF para criação de várias coisas, inclusive uma criptomoeda pros índios, sem nome até, podia chamar Yanomami, mas esse projeto foi cancelado. Outra coisa que causou uma certa comoção foi o Internet Archive. A galera falando, pô, Brasil, coloca aqui os seus dados, a gente vai armazenar os seus dados, meio que sugerindo uma censura, coisas do tipo, né, que dados seriam perdidos. Acho que a ameaça mais factível é algum projeto não ter o financiamento, não uma censura propriamente tal, mas de repente um projeto não ter financiamento, ser descontinuado e aí de repente aqueles dados, né, desligam os servidores e aqueles dados são perdidos. Poderiam armazenar no Internet Archive para congelar pelo menos os dados. Óbvio que as duas coisas são ruins, qualquer perda de dados é ruim, mas certas coisas mexem com o nosso inconsciente, que nem a questão de tortura. Hoje a gente associa muito a tortura com a violência pura e simplesmente. Chegou na delegacia e apanhou, que é obviamente uma coisa horrível, mas a tortura militar não era isso, né? A tortura militar era isso elevado à enésima potência, de você ter uma infraestrutura, de você ter um monitoramento para saber até aonde o torturado conseguia suportar, realmente maximizando a tortura. Você tinha requintes no processo, não era pura e simplesmente bater, era muito pior por causa desses requintes, né? Óbvio que os dois são inaceitáveis. Enfim, como é caixinha de pássaro, vou ficando por aqui. Feliz 2019, claro. Amanhã eu volto. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast. Coca-Tech.